Deixa eu te falar uma coisa. Dá uma olhadinha numa árvore, você não vai encontrar um galho igual ao outro. Você não vai encontrar uma folha igual ao outro. Você não vai encontrar um floco de neve do mesmo tamanho do outro. Você não vai encontrar uma pessoa igual a outra. Olha as impressões digitais. Essa é a marca do céu. Ele é singular. Você, preste atenção nessa manhã, é uma pessoa singular. Ele te fez e não tem um outro igual a você. Isso não te valoriza, não? Aleluia. Pastor Hélio, mas eu me sinto um bagaço. Eu me sinto. Porque a gente tem uma referência, da qual eu quero falar nessa manhã, muito perigosa, que é uma jornada de sensações. É uma jornada de sentir. É uma jornada de que essa questão meramente dos 5 sentidos dominam a minha forma de pensar. Não pode ser. Nesse Experimente Atos, eu quero juntar algumas coisas só nessa manhã para iniciar algo que na escola a gente ensina. O nosso fundamento de viver não é mais um fundamento, num caso, 5 sentidos, não é mais sensações, não é mais isso, sentimento que governa decisões da nossa vida são importantes. Não estou falando que isso não é importante, porque eu não vou atravessar, pastor Hélio, vou atravessar a Avenida Brasil pela fé, aleluia, Deus é comigo. A Scania, pumba. Ok? Então vamos ser equilibrados para você entender que eu preciso enxergar, eu preciso ter um cérebro para trabalhar, eu preciso, mas em termos de governo, em termos de decisões para a minha vida avançar e caminhar, em termos de, olha, Jesus te chamou para uma caminhada, hein? Não é isso? João capítulo 10. Então Jesus tira as suas próprias ovelhas, e está escrito lá que as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e o seguem. Então a jornada com Deus é uma jornada de movimentação com Ele, de eu reconhecer a presença de Deus e caminhar com Ele até o final. Então, Ele guia, Ele dirige e eu sigo. Nessa proposta, Ele constrói a minha vida, porque Ele inspira a mim e a você na movimentação de que direção a gente toma. Quantas pessoas conversam comigo ou com os pastores e dizem, pastor, eu não sei que direção tomar, eu estou com essa situação no trabalho, e o que eu faço? Eu estou nessa situação para definir a minha vida e tal. Você tem que conversar com Ele, aleluia. Ele é o direcionador da nossa vida. Isso não é algo novo, isso está na palavra, mas muitas vezes só de estar na palavra, ou porque eu sou crente há vários anos, eu nunca aprendi que eu tinha uma jornada guiada, dirigida por Ele, que era uma caminhada com Ele de maneira diária. Então eu cheguei até o dia de hoje, porque ao longo desses anos, a minha jornada cristã, até mesmo descobri a minha chamada ministerial, estava nesse processo de caminhar com Jesus, gente. Então Ele vem construindo e Ele vai terminar. Está dando para entender? Eu fui profundamente mudado na minha jornada cristã quando eu li um livro falando a respeito desse conteúdo ali. Sou eu que te dirijo. Sou eu que guio a tua vida. A ação do Espírito Santo na nossa vida, através da palavra, é nos guiar. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, no verso de número 14. E todos que são guiados ou dirigidos pelo Espírito de Deus, vai voltando aí, Rogério, vamos pegando aqui, depois eu entro no que eu tenho para falar. Então, todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não é isso? É o 14 mesmo? Então, beleza. Todos que são... Não, é 12. É 8. É Romanos 8, 14, Rogério. Obrigado. Então, todos que são... Olha para cá. Todos. Diga todos. Que são guiados pelo Espírito de Deus. Você vê a simplicidade de você ler a Bíblia, cara, com a ação do Espírito Santo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, olha a declaração firme, certa e absoluta, são filhos. Aleluia. O que está dizendo para mim é que um verdadeiro filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Não está escrito lá,
Todos os crentes são guiados pelo Espírito de Deus. Você tem que se qualificar. E eu, quando comecei a ler essas coisas e estava lendo o livro, o Espírito Santo começou a me falar: Elinho, você tem que se qualificar, você está entendendo? Isso é para todos. Eu sou filho de Deus, mas nem todos se entregam ao governo e à direção do Espírito Santo, através da palavra. Então eu continuo vivendo o modus operandi do passado. Qual é? Eu não conhecia Jesus, eu mando, eu faço, aconteço. Eu determino, eu quero, vou fazer dessa maneira. Lembra que eu já conversei com vocês sobre umas plataformas? Plataformas de eu quero, eu acho, eu penso e vou fazer. Como assim? Quando se trata de definir a tua vida e construir a tua vida, é a minha maneira ou a moda do chefe? Só estou conversando, hein? Só estou conversando. Você me ama ainda? Amém. A gente tem que quebrar, cara, a força desse homem exterior, desse homem governado pelos 5 sentidos, pela a sua determinação. Uma vez que eu sou dele, eu sou corpo de Cristo. Ele é a cabeça, quem manda é ele. Esse é um verso, gente, poderoso demais. Então diz que todos que são guiados estão nessa condição. Jesus, em certa ocasião, ele disse algo muito legal. Ele estava conversando com os discípulos e de repente alguém chega e fala: Jesus, olha, o negócio é o seguinte, seus irmãos estão aí e a sua mãe também. Aí Jesus, ele dá uma declaração para todo mundo estar assim. Olhando para as pessoas, ele disse: meus irmãos e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus não estava desprezando seus irmãos nem a sua mãe, ele só estava dizendo algo que é muito poderoso. Ele estava qualificando aqueles que fazem a vontade de Deus, a família. Você é da família de Deus. Sendo da família de Deus, nós o quê? Fazemos a vontade dele para a nossa vida. Isso não me foi ensinado e durante 10 anos da minha vida eu fiquei assim, como jornada cristã, cara, um ioiô, em cima, embaixo, meu Deus, meio perdido e tal. Mas não fui chamado para viver perdido, então vivia na força de um sentimento, de uma decisão, e ora ficava confuso, será que vai, não vai, vou fazer dessa maneira, aquilo outro. Deus não te chamou para viver uma tentativa, escreve isso. Deus te chamou para viver uma jornada com Ele, muito bem iluminada e dirigida por Ele. Lâmpada para os meus pés. Está falando sobre a movimentação, é uma caminhada. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei uma caminhada com o meu Senhor, o Rei da Glória. E eu não posso cair na cilada de pegar no braço dele ou na mão dele: Jesus, vem aqui comigo, vai me abençoando, né? Jesus, eu quero ir por aqui, olha que lindo, Jesus, olha, eu já programei isso aqui para a minha vida. Jesus, vem, me abençoa. E às vezes as pessoas da igreja, de um modo geral, por falta de ensino, acabam vivendo o sistema antigo, carregando Jesus para abençoar a nossa proposta. Quem está vivo aí, diga aleluia. Aí, rapaz, as vendas dos meus olhos caíram, eu comecei a entender: mas peraí, eu estou puxando Jesus para toda proposta minha, será que não seria o contrário? Uma vez que em João capítulo 10 diz que as suas ovelhas agora ouvem a sua voz e o seguem, porque reconhecem a sua voz. Isso é um texto tremendo que na Escola Atos, eu, por experiência e por próprio texto, eu quero te ensinar sobre esse conteúdo de ser guiado, cara, dirigido. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 10, verso 23. Isso não é novo, já estava isso no passado. Jeremias capítulo 10. Trouxe sua Bíblia aí de papel? Maravilha. E diz assim, Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Veja bem, gente, não cabe ao homem determinar o seu caminho. Preste bem atenção, gente, ele está falando sobre uma jornada. Eu queria que você entendesse uma coisa. Deus trabalha com especificações de coisas que Ele põe dentro de cada um de nós aqui. Um dia eu era moleque, não porque meu pai era médico, mas eu sempre gostei dessa área de biologia, cara. E eu com meu primo, a gente fazia operações nas lagartixas. Confessando meu pecado, Jesus já me perdoou, cara.
A gente amarrava, não matava não, a gente amarrava lagartixa e tal. Aí jogava aquele álcoolzinho para deixar a lagartixa tontinha e dava aquela aberturinha para ver o coraçãozinho e tal. Pastor Hélio, o senhor é o Mengele mesmo, hein, do tempo do nazismo, hein? Você, por favor, não conte isso para o Ibama, tá? Mas, já pedi perdão, mas assim, é a área que está no meu coração. O outro aqui é da economia, matemática é com ele ama fazer contas. Pastor Rodrigo é um contador, não de história. O cabra é bom no papel. Cara, por que ele nasceu com isso e eu nasci diferente? Não tem nada diferente, são coisas, são talentos, habilidades, coisas que Deus colocou. Então, um dia que eu for procurar minha profissão, eu vou ser médico. Trabalhei 27 anos na minha profissão como médico. Mas, se eu tivesse continuado numa jornada independente, eu ia depois fazer veterinária, porque eu também gosto de bicho. Gosto de cuidar de bicho. Você já viu que eu sei abrir um bicho. Então, eu ia trabalhar bem, né? Abrindo bicho, consertando. Mas, então, cara, não se trata disso. Você tem que descobrir coisas que estão dentro de você. E é muito legal o que eu estou conversando, porque Deus te deu uma habilidade, um talento, que às vezes os outros querem que você seja outra coisa. Você não é. Você é o que Deus fez para você ser. O que Deus colocou no teu coração é você. Uma das coisas mais maravilhosas do mundo é você poder fazer aquilo que você ama fazer. E no meio dessa jornada, um dia eu encontrei a Jesus, eu estava na faculdade de medicina e tal, depois, na minha jornada intensa de caminhar com ele, eu descobri que eu tinha uma chamada dele, a minha paixão. Então eu trabalhei anos da minha vida como médico, mas tinha a minha paixão, que eu sabia que no momento certo que ele me chamasse, eu ia partir para dentro. E assim tenho vivido. Então eu queria só te colocar, porque às vezes tem pessoa que fala assim, e aí Espírito Santo, eu vou com essa blusa ou com aquela? Pô, meu irmão, abre o teu armário, o que é que tu olhou? Gostou? Eu vou com essa, amém, pô. Então tem coisas assim básicas do dia a dia, coisas que a gente precisa fazer. Porém, se eu estou vivendo uma jornada com Ele, tem momentos da nossa vida onde nós precisamos consultar, porque Ele tem uma direção certa. Cara, tem coisas que eu vou até falar, eu vou entrar nessa área, pastor, eu vou entrar, aleluia. Olha, até mesmo com quem você vai casar. Pastor, não vem com essa não. Eu gosto dele, é bonitão, todo tatuado, forte. Aleluia! Nada contra a tatuagem, nada disso, eu estou dizendo. A gente fica empolgado com muitas coisas, mas você tem noção de que você vai casar com uma pessoa para viver com ela até envelhecer. Não, pastor, assim também é demais, né? Então, como? Você é de Jesus, cara. Olha o que Deus fala sobre o casamento. Então, se você é uma pessoa que quer entregar a tua direção a Deus, você vai consultar. E aí, Senhor, é ela? É ele? Não é? Está disposto a consultar? E está disposto a ouvir uma direção de Deus nessa área? Pastor, troca, passa adiante. Porque assim Deus trabalha. Essa é uma área que mexe muito com sentimento. Mas existem outras áreas que eu estou tão determinado a fazer algo que eu quero, que eu não consulto a Deus. E eu caio na cilada, de um modo geral, de seguir por aquilo que eu planejei e chamar Deus para me abençoar no projeto. Não funciona. Já conversei com vários homens de negócios, situações que vieram me falar comigo, não, Deus falou comigo isso, aquilo outro. Cara, quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, Deus falou comigo, o que eu vou fazer? Deus falou contigo, quem sou eu? Um servo, humilde servo do Senhor, para te dizer. Aí depois, no final da história, a consequência é ruim, nada dá certo. Aí eu posso desconfiar. Será que foi a voz de Deus mesmo? Porque Deus nunca me deu uma direção para eu ir para uma furada. Eu nunca entrei numa furada debaixo da direção de Deus. Mas, por experiência e também de maturidade, por algumas áreas que eu quis tomar uma direção e fui, não deu certo.
É simplesmente o coração que se arrepende e diz, Senhor, é isso aí, me mostra. Porque a nossa jornada, gente, uma vez que você entrega a tua vida para Jesus, eu tenho que te dizer isso com todas as letras, não é a sua jornada, você agora pertence a Ele. Você agora vai viver a jornada que Ele tem preparada, assim como Ele chegou para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostro, vou te abençoar, eu vou formar a tua vida, eu tenho esse projeto para você. E aí, vamos embora? Então, cada um de nós, uma vez que encontra Jesus como Senhor e Salvador, Ele já tem preparado uma jornada para você. Naquilo que Ele te põe como talento e habilidade, no mundo do trabalho, no mundo da formação do intelecto para você viver, tranquilo. Mas Ele quer te dirigir em tudo isso. Eu lembro de momentos da minha profissão que tinha portas que se abriam, mas eu já sabia, eu tinha aprendido isso, falei, Senhor, e aí? Entro naquela porta, a porta era boa, era de rapaz, o quê? E aí o Espírito Santo fala para mim, cara, não é essa porta que eu tenho para você. O que eu faço diante de algo que Deus diz para mim? Não é por aqui. Eu me submeto. Quem estava aqui domingo passado? Beleza, falei um pouquinho sobre submissão à verdade. Se submeta a Deus, resiste ao diabo, Tiago 4, 7, e ele fugirá. Mas antes que a resistência se levante e que o diabo corra, primeiro eu me submeto. Então eu falei sobre o valor e a autoridade da palavra na minha vida. Ela bate o martelo, realmente ela me direciona. Quem está entendendo isso? Gente, isso aqui não é frustrante, isso aqui é uma jornada bem-sucedida. Uma jornada guiada e dirigida, ela é bem-sucedida. O inferno não pode segurar o que Deus tem preparado para você. Mas ele pode segurar o que eu tenho preparado para mim. Gostou da frase? O que eu tenho preparado para mim, ele segura. Mas o que Deus tem preparado para você, não segura. Fizeram com a vida de José, tentaram, moleque, você não vai... Foi parar no calabouço, aquele negócio no final da história. Deus só estava mexendo para montar a proposta que ele tinha. Quem está entendendo? Gente, nós estamos vendo dias cruciais da importância de você valorizar a direção que Deus te dá. De nós não argumentarmos com Deus, mas eu não quero, mas isso, aquilo outro. Não dá mais, essa criancice aí, essa chupeta tem que ir embora. A igreja do Senhor que vai aprender, eu estou conversando com vocês, faz parte da escola Atos, de tudo que a gente ensina, você vai aprender isso. E isso foi sendo descortinado na minha vida. Então a nossa vida acaba sendo um grande crescimento na revelação da vontade de Deus para nós. Como é que você sabe que você vai terminar muito bem? Você vai terminar muito bem se você se submeter à direção que Deus te dá. Mas eu não gosto. Ele não está perguntando se eu gosto. Vamos voltar? Jeremias, capítulo 10, verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem aquele que caminha, o quê? Então eu não determino o meu caminho, e até mesmo, uma vez que eu sei que esse é o caminho que Deus me direciona, à medida dos meus passos, também Deus vai me dando conselho. Quero te falar essa jornada mais segura que existe sobre a face da terra. Não, pastor, mas olha, o pessoal está dizendo aí que é por aqui. Olha, as notícias são para aqui, as estatísticas mostram. Você não depende disso. Você depende do que Deus tem para você. E muitas vezes vai contrariar aquilo que pessoas acham da tua vida. O que eu posso fazer? Mas eu entendi isso desde jovem. Então, estou aí, eu e a Deise, a gente vai seguindo, casamos, tal, beleza? Vamos seguindo, então chegamos até aqui, e o Senhor vai completar minha carreira. Porque essa é o modus operandi do céu.
Deus opera assim, me segue, Aline, me segue, ouve a minha voz, presta atenção, ó, qual é o conteúdo, qual é o valor que você dá à minha palavra, ó, ouve, me segue, estou te dizendo isso, responda ao que eu estou te falando. Olha, Aline, a direção é essa, é para cá ou para lá. Aprender isso, a ter isso no coração como sensibilidade para reconhecer, Deus não está nisso, estou fora. Já percebi no meu coração que Ele não está nisso. Porque o Espírito Santo te mostra, Ele te dá sensibilidade para reconhecer, Ele também te dá sensibilidade para você reconhecer as ciladas das trevas. Gente, o inferno está aí, trabalhando para matar e destruir e roubar o homem, não é verdade? Não pense que nós como igreja estamos fora, hein? Não tem jeito, ele quer também fazer a mesma coisa, todo dia a proposta dele é arrumar alguma coisa para acabar contigo. Mas ele não pode, uma vez que eu entendo quem eu sou, a minha identidade no corpo de Cristo, sou dele, o propósito dele e a direção que ele me dá e a voz que eu ouço no dia a dia, ele dirige os meus passos. Vou repetir para você prestar atenção, ele dirige os seus passos. E aí agora, estou no volante e tal, Jesus mandou eu ir, mas não, Ele está com você todo dia. Ele dirige os teus passos. Salmo número 32, abra lá, estou finalizando. São experimente atos a jato. Mas venha para cá, ao longo desse ano, você vai amar. Então, Salmo número 32, verso 8. E está escrito, Elinho, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você ficar à vontade em escolher. Preste bem atenção, gente, porque a gente não percebe o quanto a gente fica à vontade para escolher o nosso caminho. A gente fica muito à vontade para escolher o que a gente quer, o que a gente pensa. É rápido demais. Porque os 5 sentidos desse homem exterior tendem a governar a nossa vida, tendem a empurrar. Mas aí não está escrito assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho, meu filho, que você deve andar. Você deve seguir. Não tem opção não, hein? Mas dá para vir um carro aí sem roda? Eu vou pagar menos. Perfeitamente. Pode tirar o motor também? Fica mais barato. Como você não vai a lugar nenhum, você desconfigurou o que seria um carro. Você entende que quando eu tenho essa plataforma de opção, que é a minha opção, eu desconfiguro o que Deus tem preparado para mim e para você? Agora escuta, preste atenção, estou chegando ao final. Então beleza, eu estou aqui. Aí Deus tem uma direção, o caminho é esse, Aline, beleza. Se eu não vou para lá, eu vou para qualquer lugar, menos para o caminho que vai trazer resultados. Menos para a jornada que Ele põe a mão e constrói, que tem tudo preparado. Você não está entendendo, você está prestando atenção, mas... Aí eu vou e faço a minha opção, eu quero, não consulto, vou seguindo e vou tomando. E eu não estou percebendo que eu estou completamente sozinho, desassistido. Não, mas Deus está comigo. Tá. Você carrega o Espírito Santo, eu carrego o Espírito Santo, sem estar debaixo da direção dele para a minha vida. Eu só carrego. Ele não é obrigado a me abençoar, ele não é obrigado a fazer o que tem que fazer. É muito importante você entender a direção que Deus tem para mim e para você. Aí tem provisão, saúde, alegria, prazer, ânimo. E todos os inimigos serão destruídos. Quero te falar, todos os inimigos serão destruídos. Mais uma vez, todos eles cairão. Porque eu estou debaixo de uma construção e de uma proposta de Deus para a minha vida. E Deus não deixa nada pela metade. Aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, ele vai completar até o dia de Cristo.
Cara, isso é meu prazer, minha alegria. E, pastor Hélio, o que você vai fazer? Cara, eu vou sentar. Mas e agora, cara? O que você tem que fazer? Cara, eu não sei bem não ainda, né? O Espírito Santo está em mim, né? Eu vou ter aquela paciência, eu vou jogar um vôlei, vou dar uma volta de moto e tal. Eu vou aí e tal, até que ele fale comigo. Meu filho, é por aqui. Faz isso. Nem suei, fala para o teu irmão, nem suei. E nem fiquei de noite, perdendo noites, sem dormir, pensando o que vai ser da minha vida, para onde eu vou, que direção a tomar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Ele está em mim. No momento que a voz dele chegar, e eu entender que aquela é a direção, bora. Esse é o lugar seguro, esse é o lugar saudável, esse é o lugar da provisão. Quem está entendendo aí? Pelo menos você tem que sair daqui dizendo que você não pertence a você mesmo. Se você entender isso, você já ganhou a reunião. E nós somos filhos servos. Todos servem ao Senhor. Meu Senhor. Por que me chamam Senhor? Jesus falou isso, hein? Por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Porque a gente luta com a gente mesmo. Com esse homem que quer fazer, executar, que nasceu dessa sobrevivência desse mundo. Mas nós fomos libertos. Nós fomos libertos da sobrevivência. Ele transportou eu e você para o reino. Filho do seu amor. Diferente. A maneira operante de viver é outra. É uma maneira que você opera descansando. Eu vou terminar com esse exemplo que é bem legal. Ok. Esse lado muito humano de fazer coisas é tipo assim, né? Você sai andando. Aí você vai para lá, vai para cá, sobe escada, aquilo outro e tal. No final, ou pelo menos no meio disso aí, daqui a pouco você começa a dizer assim, estou cansado. É verdade ou não? É verdade. Então você está operando pelas suas pernas. Eles são bonitos, não olha para eles não. Você está operando pelas suas pernas. Ok, estou operando pelas minhas pernas, porque eu vou para lá, vou para cá, faço e tal. Mas você deveria operar a sua vida sentado. Quando você senta, é um momento de descanso. Explica isso, pastor, para eu entender. Vou te explicar agora. A Bíblia declara, em Efésios capítulo 2, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E estamos, nós, seres espirituais vivos, assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então você passa da movimentação de cansar por viver, meu Deus, tentando, para viver daqui, assentado em lugares celestiais, na movimentação do Espírito. Então, você não se levanta para andar. Jesus anda e você anda nele. O Espírito Santo se movimenta e você se movimenta nele. Esse local é um local de descanso. Você está entendendo? Está me olhando com um zoião desse tamanho. Vem aprender. Vou te mostrar como isso funciona. E o apóstolo Paulo teve grande revelação e entendimento nisso, por isso que ele escreveu, né, a maior parte das cartas. Vá comigo para a gente finalizar Atos 17, verso 28. Você está sentado. É uma posição onde você é guiado, dirigido. Atos 17, verso 28. O apóstolo Paulo, conversando sobre o Deus desconhecido na cidade de Éfeso, ele diz assim, em Atenas, perdão, ele diz assim no verso 28, falando a respeito de Deus, grifa aí a primeira parte, pois nele, diga nele, olhem para cá, não é fora dele, nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos inseridos nele. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Pois nele vivemos, nele nos movemos,
e nele existimos. Estou inserido dentro dele. Então, quando Deus se movimenta, eu percebo, eu movimento com ele. Essa é uma jornada de ser guiado, dirigido para a direção que Deus aponta, ela te põe nesse lugar de descanso, que você sabe que ele está se movimentando. Diga aleluia. Te animei? Meu Deus, gente, nós não temos neurônio suficiente para determinar uma jornada que no final vai dar tudo certo. 100% certo. Ou aquilo que a gente espera. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, Elinho. Pensamentos de shalom, cara, de construção da tua vida, não pensamentos de mal, para dar o fim que você deseja. Então, o fim que eu e você desejamos está pela construção e direção de Deus, a partir do momento que eu começo a me movimentar na percepção de que eu estou nele. Ele direciona e eu me posiciono. Pegou isso aí? Vamos embora ficar de pé então. Bora para casa. Vamos almoçar. Põe a tua mão no teu coração, Pai, eu quero te louvar nessa manhã, te agradecer pelo teu conteúdo, o conteúdo da tua verdade. Tua palavra, ela tem essa finalidade. Ela chegou para trazer libertação aos cativos. Para fazer libertação àquele que tem a forma de pensar errada. É a forma meramente humana. Presa a um conteúdo dos 5 sentidos, de não ter oportunidade, não ver saída. Pai, no nome de Jesus, glorificamos a Tua palavra. Espírito Santo, faz a obra nessa manhã. Essa obra, Senhor, de convencer e trazer entendimento, iluminação no coração dos meus irmãos. E todos que estão aqui, Senhor, chegaram nessa casa. Eu quero te agradecer por aqueles que estão conosco na internet. E louvamos o Teu glorioso nome, Pai, nesse domingo. Muito obrigado, porque nós estamos em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais. E te louvamos, Pai, porque isso não é obra de homens, é a obra Tua. Não é obra de homens para que ninguém se glorie. Não é nada que o homem possa fazer que vai nos colocar nessa condição, mas foi tudo que Jesus fez por nós. E nós tomamos posse por fé. Eu abençoo as famílias dessa igreja, os meus irmãos, declarando um domingo abençoado e uma semana abundante no nome de Jesus. Que alguém diga glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancela o meu passado porque não Te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.